que vocês todos estejam bem. Espero que todo mundo esteja bem. Vamos começar aqui nossa aula depois da nossa... Pode falar, Danilo. Tu é gravando, né? Sim, porque a gente está gravando por conta de que o que acontece. Alguns alunos não estão assistindo a aula, né? Aí eu estou gravando por conta de que pode assistir depois. Inclusive, foi até um pedido de Jusilene, que ela vai faltar, né? Que ela vai ser madrinha de um batizado. Aí eu estou gravando para que as pessoas possam acessar depois. Inclusive vocês mesmos, se tiverem alguma dúvida, né? Às vezes cai a conexão e tudo. Acho que é importante. Eu falei para participar da gravação aí. Valeu. Oi? Eu falei para participar, não tem na gravação? Ah, entendi. Ah, tá. Pronto. Pois ela está sendo gravada a aula, viu? Tá bom? A gente não tem medo não de falar não, que por conta disso não. Tá bom? Eu vou até explicar para vocês sobre o vídeo que eu deixei. Eu acho que vocês ficaram com dúvida. Muita gente me perguntou no PV, embora não dessa sala de vocês, mas em alguns outros lugares. É porque, assim, nós estamos vivendo o Setembro Amarelo. Esse mês inteiro é um mês de conscientização da prevenção do suicídio, né? Que é uma das causas que mais matam adolescentes e jovens no mundo. Então, o que acontece? Por conta dessa campanha, a gente está fazendo um projeto chamado Yellow September, que significa, traduzindo para o português, Setembro Amarelo. Então, o que a gente está propondo a vocês? Até o dia 30 de setembro, a gente está recebendo alguma coisa que vocês façam em relação a este evento, né? Que é esse mês inteiro. Pode ser um texto, pode ser uma story, pode ser um TikTok, pode ser uma dança, pode ser uma encenação, uma música relacionada com o tema, pode ser qualquer coisa que fale sobre valorização da vida, fale sobre a questão de procurar ajuda, fale sobre depressão, fale sobre doenças mentais, fale sobre a questão, inclusive, vamos dizer assim, da saudade de estar junto, de valorizar o outro, de dizer o quanto você gosta da escola, dos colegas, certo? Então, tudo isso está dentro do que nós chamamos do Setembro Amarelo. Então, nós estamos querendo, mas que vocês façam trabalhem essas temáticas dentro da disciplina. Então, portanto, a gente pede que tudo seja feito em inglês, entendeu? A graça é essa. Inclusive, vai ter uma atividade hoje que nós vamos passar no final da aula, que é para vocês mandarem frases, mensagens de WhatsApp para um colega ou para um professor em inglês. Está sendo até engraçado que tem professores que não têm muita habilidade e não estão entendendo o que os alunos estão fazendo, né? Então, muitos professores estão recebendo mensagens e estão até perguntando: Pedro, o que é isso? É uma coisa boa? É uma coisa ruim, né? Fica aquela coisa, aquela brincadeira. E, de certa forma, estimula quem recebe as mensagens a procurar o significado e pesquisar melhor sobre inglês. Então, vai ser duas formas de aprender. Uma de vocês construírem as frases e quem recebe tentar traduzir. E fica uma coisa bem legal e, de certa forma, aproxima mais as pessoas, que é o que a gente quer durante esse Setembro Amarelo, certo? Vocês entenderam? Eu acho que vocês viram vocês viram Danilo, Bruno, os demais, aquele vídeo que eu postei, que eu coloquei legendas em inglês, mas em português. Vocês viram? Eu vi. Pronto, é justamente isso, essa é a minha temática. Então, quem fizer essa atividade, que é uma atividade extracurricular, que eu chamo, vai ganhar a nota 10 na disciplina, certo? Então, vocês vão fazer a prova global e tudo, mas o 10 já está garantido. Então, se vocês estão querendo garantir uma nota boa, ficar com uma nota legal, é só participar até o dia 30 de setembro. Agora, não vão deixar para o dia 1º de outubro ou depois para mandar, não. Começa Setembro Amarelo, só vale em setembro. Quando for em outubro, já não vale mais. Que a gente tem que ter o prazo para mandar as notas, sabe? Então, até dia 30 de setembro, a gente está recebendo
vocês mandam para o meu PV o que vocês criaram, né? Eu vou até colocar para vocês uma coisinha simples que eu fiz no meu Instagram. Vou até espelhar para vocês. Eu fiz uns stories e fiz uma campanhazinha no meu Instagram, só para vocês verem mais ou menos como a gente pode fazer coisas simples e que tem a ver com o tema que a gente está trabalhando, certo? Vou aqui tentar espelhar para vocês a minha tela. Pronto, acho que vai dar certo aqui agora. Acho que vocês já vão começar a ver. Pronto. Esse aqui é meu Instagram, na página. Aí eu criei um destaque chamado Yellow September aqui, ó. Eu vou colocar para vocês Coloquei alguns vídeos, algumas coisinhas. Esse aqui foi o vídeo que eu criei, né? Teacher Pedro Costa. I don't know if you know, guys, but it's Yellow September. Quero que falo. Pronto, aí começou, eu coloquei uma música de fundo, uma música em português mesmo, comecei a falar desse tema em português mesmo, com temas em português, depois foi para o inglês. Vocês vão ver aqui, ó. Só um momentinho aqui, deixa eu diminuir o volume, porque senão vai ficar alto demais para vocês. Por isso que você tem, você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. E você pode então perceber que para ele... Eu coloquei já aqui frases em inglês, né? Vocês podem traduzir? Alguém sabe traduzir essas frases aqui, ó? You matter, you have a value, you're not alone. Vocês sabem o que significa isto? Alguém aqui se atreve a dar alguma resposta? Yellow September, já falei, que é setembro amarelo, né? Alguém aqui se atreve a falar do que é? Bruna aqui, manja do inglês aí, do espanhol. Tu sabe o que significa? Vocês têm alguma noção do que seja? Eu sei que tem não pro meio aí. Certo, que é not, né? Tem you, que é você, né? Acho que tu lembra muito de you, né, Danilo? Uhum. You are, você é não. Você não é. Você não está, né? Você não está sozinho. You're not alone. You matter. Você importa. Você é importante, né? You have a value. Você tem um valor. You are not alone. Você não está sozinho. São essas frases que eu coloquei aqui nesse cartaz aqui, nesse story. Ele é algo importante em você, por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito... Aí aqui nós temos essa frase aqui que eu já traduzi, ó. Each life matters, toda vida importa, né? Tanto se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. Aqui, campanha do Setembro Amarelo, cada vida importa. Você tem um valor. Pronto, aqui vão ter outros stories que eu estou fazendo essa campanha também no Zé Correia, junto com os alunos de lá também, certo? Vamos agora passar para o texto que eu trouxe para vocês, correto? Vamos tentar fazer aqui uma leitura, uma interpretação, né? E, de certa forma, a gente vai aprender um pouco hoje sobre o que é o Setembro Amarelo, que talvez vocês já ouviram falar, sabem mais ou menos do que se trata,
mas não sabe as origens, alguns dados, e a gente vai trazer para vocês algumas informações importantes para vocês conhecerem, tá bom? Então vamos começando aqui, ó. Começando do título, né, que a gente vê em inglês a uma inversão, né? Eu digo primeiro a cor para depois dizer o mês, né, ó. Aqui nós dizemos o contrário em português, dizemos o setembro e depois amarelo. Mas no inglês a gente coloca tudo antes, tudo é invertida a ordem. No caso de dizer setembro amarelo, eu digo amarelo setembro, né? Então fica yellow September. Aqui nós temos um dado das origens, origins, que são origens, né? Como se lê as datas em inglês? É engraçado. Eu não vou dizer 1994. Não, em inglês eu digo 19 e eu digo 94. É engraçado. Eu não digo 1994, eu digo 19 e 94. 19 em inglês é 19, 94 em inglês é 94. Né? Aí como é que eu vou dizer? In 1994, então em 1994, 17-year-old Mike M. Então eu digo em 1994, Mike M, de 17 anos, took his own life in a yellow Mustang 68. Então, Mike M tirou sua própria vida em um Mustang amarelo do ano de 68, which he had painted by himself, que ele mesmo pintou, né? Ele mesmo pintou esse carro, né? Então, ele tinha esse carro e se suicidou em alta velocidade usando esse Mustang amarelo. Esse da foto aqui. O rapaz esse da foto e o Mustang amarelo aqui. Então, vocês percebam que ele nasceu em 1977 e morreu em 1994. O nome dele era Mike M. Era um adolescente, só tinha 17 anos, certo? E a morte dele aconteceu em 94, logicamente, né? At Mike's funeral, no funeral do Mike, his parents and friends handed out cards with yellow ribbons. Ó, percebam que no dia do funeral, no dia da morte, do enterro dele, né? Os pais dele e os amigos dele entregavam cartões com yellow ribbons, que é no sentido de ribbons são lacinhos, né? Laços amarelos. É mais ou menos dessa foto que está aqui do lado, ó, que vocês estão vendo aqui pequenininho, mas depois nós vamos ver que no texto vai ter ele maior. Então, os yellow ribbons seriam esses lacinhos. Então, tinha um cartão, e nesse cartãozinho que tinha, que era entregue nesse dia do funeral, era entregue com esses lacinhos amarelos. Então, eram entregues yellow ribbons to people, para as pessoas, with supporting messages, com mensagens de apoio for anyone going through problems like Mike did, para entregues às pessoas com mensagens de apoio para qualquer pessoa que estivesse passando por problemas, como os problemas que Mike tinha, né? Então, eram tipo mensagens de incentivo, dizendo que as pessoas tinham valor e que não tira a sua própria vida. Essas mensagens de estímulo, de procurar ajuda, né? São mensagens que hoje a gente vê muito na internet, mas naquela época não tinha nem internet, né? Você vê que era muito mais difícil a gente fazer campanhas, né, para envolver as pessoas, por conta de que nós não tínhamos tanta informação e tanta facilidade de disseminar informações. Continuando aqui no texto, they started a suicide prevention campaign. Então, eles começaram uma campanha de prevenção ao suicídio, Suicide Prevention Campaign, known as, conhecida como Yellow Ribbon, a campanha era conhecida como o laço amarelo, Yellow Ribbon. And the color has been adopted by many other campaigns. E a cor has been adopted, significa passou a ser adotada por muitas outras campanhas. Então, essa cor amarela passou a ser símbolo
de todas essas campanhas que estavam começando a serem feitas no mundo, que tinham a ver com a questão da prevenção do suicídio, né? In Brazil, no Brasil, during September, people engage the topic of suicide prevention. Então, no mês de setembro, no Brasil, as pessoas começam a discutir sobre o tema de prevenção ao suicídio, leading to the creation, levando a criar the expression, né, a expressão Yellow September. Então, por conta de que no mês de setembro, dia 10 de setembro, se comemora o Dia Mundial de Conscientização sobre o Suicídio, no Brasil, o mês de setembro é feito todas essas campanhas de prevenção ao suicídio. E por isso, por ter muitas campanhas, muitas pessoas falando sobre isso, a gente chama de Setembro Amarelo. Então, ficou conhecida nos Estados Unidos por Yellow Ribbon e no Brasil, Yellow September, ok? Mas é o mesmo intuito de conscientização, de prevenção ao suicídio. Continuando aqui o texto, nós trazemos dados da Organização Mundial da Saúde. Então, aqui temos World Health Organization Data. Então, dados da Organização Mundial de Saúde. Engraçado que a gente vai lendo do final para o começo, né? Ó, dados da Organização, aí vem para o início, Mundial da Saúde. World Health Organization Data. Então, quais são os dados principais que foi feito o estudo? Quais foram os dados principais que se teve desse estudo? Over 800,000 people die every year from suicide. Então, temos aqui, ó, mais de 800 mil pessoas morrem todos os anos de suicídio. Isso é um número muito grande. Pensa aí, quase 1 milhão de pessoas morrem por ano por conta de suicídio, né? É uma pena que as pessoas tirem suas próprias vidas, né? Não desmerecendo a dor de ninguém, mas é preciso que a gente intervenha para que essas pessoas não façam isso, né? Então é necessário ter mais campanhas, é necessário ter mais estratégias para que a gente não veja esses números crescer e diminuam, né? Outro dado, suicide is the second. O suicídio é a second main death cause, é a segunda causa de mortes of young people, de pessoas jovens, com idade entre between age of 15 and 29. Então, jovens que têm idade entre 15 e 29 anos, o suicídio é a segunda maior causa das suas mortes, né? Então, é muito sério, é muito necessário a gente conversar sobre suicídio, porque muitos jovens estão morrendo por conta disso, né? Outro dado importante, only 60 of the 172 member nations, somente 60 das 172 nações membros provide data, dispõe de dados que são considerados de boa qualidade. Então, nós temos aqui que nós temos mais de 800 mil pessoas que morrem todo ano de suicídio, mas desses dados que são gerados, apenas 60 dos 172 países têm dados de boa qualidade. Isso quer dizer que pode ter mais gente morrendo de suicídio, porque os dados são de péssima qualidade para a maioria dos países. Então, é um dado alarmante. A gente não sabe ao certo se são mais do que 800 mil pessoas morrendo de suicídio, né? Que é muita gente, né? It is estimated that 28 countries have national suicide prevention strategies. São estimados que 28 nações tenham programas nacionais de prevenção ao suicídio. Estratégias, né? No caso, estratégias de prevenção. Então, desses 172 países, apenas 28 deles têm um programa nacional de combate ao suicídio, né? Isso quer dizer que nós estamos a passos muito lentos para um problema tão grande, né? É preciso que se façam estratégias mais efetivas. In the Mental Health Action Plan 2013-2020, então no plano de ação de saúde mental,
The whole member, os membros da Organização Mundial da Saúde, have committed, se comprometeram, né, os membros dessa Organização Mundial da Saúde, se comprometeram a reduzir as taxas de suicídio em 10% até 2020. Então, have committed to reduce the suicide rates in 10% until 2020, né? Então, até 2020, eles se comprometeram a reduzir essas taxas, né? Como é que vai reduzir essas taxas? Com programas de conscientização, políticas públicas, né? Para que os jovens possam ter mais acesso aos tratamentos de ordem psicológica, de ordem psiquiátrica, né? Então, é preciso também que o governo invista nesse tipo de tratamento. Around 75% of suicides happen in countries of medium or low income. Significa o quê? Por volta de 75% dos suicídios acontecem nos países de médio ou baixa renda, né? Então, os países subdesenvolvidos têm mais casos de suicídio, né? Então, no caso, são 3/4 dos casos são os países mais pobres, né? Men of wealthy countries commit 3 times more suicide than females. Então, os homens nas nações mais ricas cometem 3 vezes mais suicídio que as mulheres. Então, os homens são os que mais morrem nos países ricos. In high income countries, nos países desenvolvidos, né, de alta renda, the highest suicide rates are related to abuse of alcohol and depression. Então, as causas de suicídio, em média, nessas nações mais ricas, estão relacionadas com o abuso do álcool, ou seja, o alcoolismo e a depressão. Então, é muito comum a gente ver jovens tomando muitas bebidas e pessoas com depressão nesses países ricos. Outro dado muito interessante, este eu acho que é o dado mais emblemático dessas campanhas, é esse aqui, ó. 90% of all suicides can be avoided. Danilo, tu traduziria essa frase, ou o André, ou o Bruno, o que significaria isso aqui, ó? 90% of all suicides can be avoided. Pode falar, vamos tentar adivinhar pelo sentido aí do texto. Ó, 90% de quê? Vamos tentar traduzir juntos? De casos de suicídio, alguma coisa assim? Isso, 90% de todos os casos de suicídio podem ser avoided, evitados, viu? Ó, 90% de todos os suicídios podem ser evitados. Isso é um dado alarmante. Então, vamos dizer assim, 10% daquelas pessoas realmente iam se matar, mas 90% delas, se tivessem um acompanhamento, se tivessem os remédios necessários, poderiam não se matar. Então, é por isso que essa campanha é muito importante, porque nós podemos, de cada 10 pessoas, salvar 9. Então, é muito importante a gente fazer esse tipo de campanha. Por isso nós estamos aqui dando aula de inglês e falando ao mesmo tempo sobre isso, né? Agora os dados no Brasil, desse estudo, in Brazil the average is of 6 to 7 deaths for every 100,000 inhabitants. Então, no Brasil, a média é de 6 a 7 mortes a cada 100 mil habitantes, which is considered low, que é considerado baixo, né? Porém, however, né, the data is not reliable. Os dados não são confiáveis. Since the quality of data in our country has a lot of room for improvements. Uma vez que os dados, né, a qualidade dos dados no nosso país precisa de melhoramentos, improvements, né? Então, nós estamos com dados meio defasados, né? Os dados do Brasil não são confiáveis. Mas mesmo assim, de cada 7 mortes, né, a cada 100 mil habitantes, precisamos ainda evitar essas mortes, né? Muito importante. Eu trouxe aqui no final desse texto alguns mitos e fatos sobre suicídio, que são falsos, né? No caso, mitos é coisas falsas, né?
Então vamos lá. Qual é o primeiro mito aqui que eu trago? Ó? Vamos aqui destacar. Ó. O primeiro mito significa aqui, ó. Someone who is suicidal is determined to die. Primeiro mito que as pessoas dizem: alguém que é suicida está determinado a morrer. Isso quer dizer assim que as pessoas vão dizer: ah, eu não vou nem dar conselho àquela pessoa porque ela vai se matar de todo jeito mesmo. Então, que ela morra. Vamos dizer assim, as pessoas não estão nem aí, né? Isso aqui é um fato errado, é um mito errado. Porque, na verdade, o que o estudo foi feito, né, pela Organização da Saúde fez? Ó, pelo contrário, o fato é, on the contrary, pelo contrário, people who feel suicidal often have mixed feelings about dying. As pessoas que sentem-se suicidas geralmente têm sentimentos mixed feelings, sentimentos que elas não têm uma coisa fixa, é bipolar, são pessoas bipolares, são pessoas que hoje estão assim, amanhã estão de outra forma, então são mixed, misturados, sentimentos misturados sobre morte. Às vezes quer se matar, às vezes não quer, e não é uma coisa determinada. Someone who acts impulsively may not necessarily want to die. Geralmente as pessoas que agem impulsivamente não querem necessariamente morrer. É o que foi dito aqui no final. Access to support at the right time can prevent suicide. Então, acessar no sentido de ter acesso à ajuda profissional no tempo certo pode prevenir o suicídio. Então, esse primeiro tema aqui traz a importância dos profissionais de saúde mental, que são médicos psiquiatras, são psicólogos, e também o acesso a estes serviços de saúde no tempo certo, né? Porque é preciso também que essas pessoas que estão passando por isso possam ter acesso a essas ferramentas, né? Essas políticas públicas. O segundo mito é assim: feeling suicidal once means always feeling suicidal. Sentir-se suicida uma vez significa se sentir sempre suicida. Isso não é verdade, é mais um mito falso. Por quê? As pessoas dizem assim: ah, aquela pessoa já tentou se matar uma vez, então ela vai tentar de novo. Isso não é verdade. O que é que o fato verdadeiro traz aqui? Ó, feeling suicidal often passes with the right support. O sentimento de ser suicida geralmente passa com o apoio correto, ou seja, as pessoas precisam estar frequentando, fazendo terapia, precisam estar indo ao psiquiatra para que tomem os devidos remédios e que elas possam ter acesso a esses serviços. Eu aqui falando para vocês, essa minha saúde mental, dando até um depoimento para mim, eu estive com alguns problemas de ordem de ansiedade. Eu não sei se vocês sabem o que é ansiedade, mas algo que você não controla dentro de você. Às vezes você perde o sono, você não consegue se concentrar, você fica ansioso não é porque estou esperando alguma coisa, mas você não sabe o porquê. Às vezes é a falta de um hormônio, a falta de algum estímulo neural para que você possa estabilizar a sua ordem dos pensamentos. Então, eu posso dizer a vocês, estou fazendo um tratamento com o psiquiatra, tomo meus remédios, né? Não sou louco, né? Como muitas pessoas, quem vai para psiquiatra é doido. Não é isso. A gente tem que quebrar esse tabu de que a gente precisa de ter uma saúde mental boa para que a gente possa ter a saúde, no geral, boa também. Pode ser que não seja o caso de vocês, que vocês estão com a vida tranquila, que não estão com ansiedade, mas tem pessoas que estão com essa ansiedade e precisam, porque isso pode evoluir, né? Então é preciso que a gente possa tratar antes que a gente chegue nessa fase de suicida, antes que chegue essa fase de deprimido, né? Então vamos tratar nossa ansiedade, vamos tratar nossas necessidades, né? E buscar ajuda, né? Por isso que nós estamos falando aqui.
Outro mito aqui que nós temos que quebrar, ó. Only people with mental disorders are suicidal. Isso também é errado. Aqui diz que somente pessoas que são doentes mentais, que têm doenças mentais, são suicidas. Isto é falso. Por quê? Being suicidal is a sign of deep unhappiness. Ser suicida é um sinal de tristeza profunda. But not necessarily of mental disorder. Mas não necessariamente de doença mental. Not all people who take their own lives have a mental disorder. Nem todas as pessoas que têm. Eita, eu coloquei até errado aqui essa parte. Nem todas as pessoas, ó, not all people who take their own lives have a mental disorder. Nem todas as pessoas que tiram a sua própria vida têm uma doença mental. Existem pessoas que realmente tiram a vida porque têm doenças mentais. Existem sim, isso não quer dizer que não tenha. Mas isso não quer dizer que todas as pessoas que pensam em se matar são suicidas. Isso não é verdade. É tipo assim, pensam em se matar porque são doentes mentais. Não é. Porque tem muita gente que tem doença mental e não é suicida, assim como tem gente que não tem doença mental e é suicida. Entendeu? Isso depende muito de cada pessoa. Precisa muito de que haja uma investigação sobre essa causa desses pensamentos, né? Então, isso é mais um mito que a gente tem que quebrar. O quarto mito aqui, ó. Talking about suicide can be interpreted by someone who is feeling suicidal as encouragement to take their own life. O que significa essa frase, esse textinho? Falar sobre suicídio pode ser interpretado por alguém que está se sentindo suicida como um encorajamento a tirar a sua própria vida. Então, tem muita gente que diz assim, aquela pessoa já tem passado por algumas dificuldades, então eu não vou falar sobre suicídio com ela, eu não vou tocar nesses assuntos difíceis, porque eu tenho medo que isso vá fazer com que ela crie essa ideia na cabeça e tire a sua própria vida. Então, isso é uma mentira. Por quê? Foi feito um estudo e a primeira fase que a gente tem aqui é uma coisa que todo mundo sente, ó. It's difficult to talk about suicidal. É difícil falar sobre suicídio, na verdade. Eu acho que poucas pessoas aqui falariam com alguém sobre isso. Acho que vocês preferem falar sobre futebol, sobre coisas mais leves, sobre festa, né? Sobre paquera. Mas, às vezes, é preciso a gente começar a falar sobre temas assim. Porque às vezes é um amigo, às vezes é um irmão, às vezes é um namorado, uma namorada, alguém de dentro de casa, né? Então é importante a gente se conscientizar dessas possibilidades para dar esse apoio, esse suporte emocional, esse apoio de dizer onde buscar ajuda, né? E se interar mais sobre esses assuntos. Então, primeiro fato, é difícil falar sobre suicídio. Yes. But talking openly about suicide can help prevent it. Mas falar abertamente sobre suicídio pode ajudar a preveni-lo. Allowing time to rethink and consider other options. Então, ceda um tempo para repensar e considerar outras opções. Então, é importante você falar para justamente dar esse suporte às pessoas e conhecer sobre o assunto, né? Às vezes você não fala porque você não conhece, mas é importante conhecer os assuntos para você poder dar os conselhos. Então, o penúltimo mito é most suicides happen suddenly without warning. Esse aqui foi o que muita gente já citou para mim que acreditava nisso. Muitos suicídios acontecem de repente, sem aviso. As pessoas acreditam muito nisso, mas isso não é verdade, gente. Ó, eu até falei numa outra aula que me lembro que quando eu estava ensinando aqui no Afonsina mesmo, a gente soube de casos de pessoas que tinham depressão, então tinha aqueles pensamentos. A gente percebia alguns alunos que estavam se automutilando, passando gilete no braço, que saía sangue, né? Então aquilo ali são sinais que a gente pode perceber e podem aumentar, vamos dizer assim, isso pode ser um indício de que essa pessoa pode, uma hora, se matar. Então, a gente pode perceber, vamos dizer assim, na mudança de hábitos, né? A pessoa fica mais noturna,
a pessoa fica sem estímulo para estudar, não se concentra, ela começa a ficar falando coisas negativas, ela começa a ficar sozinha, solitária, ela deixa de participar das aulas, deixa de sair. Então, ela fica muito reclusa. Então, ela vai dando avisos. A gente tem que começar a perceber esses avisos e a perceber melhor nas pessoas. Então, o fato é, the majority of suicides have been preceded by warning signs. A maioria dos suicídios tem sido precedida de avisos, de avisos, né, de sinais de aviso. It is important to be aware of what the warning signs are and to look out of them, né? Então, é importante estar atento aos sinais de aviso e observá-los por isto, né? Então, tem que olhar, prestar mais atenção nas pessoas, ver o que elas estão fazendo, né? Para poder ajudar. E o último mito: people who talk about suicide do not mean to do it, né? As pessoas que comentam que vão se suicidar não significa que elas vão fazer isso. Isso é um mito. Pior que, infelizmente, isso é falso, né? Elas, infelizmente, podem se suicidar, sim. People who talk about suicide may be reaching out for help or support. As pessoas que geralmente dizem que vão se suicidar podem estar procurando por ajuda ou suporte. No caso, help significa ajuda no sentido de desabafar. E support significa apoio no sentido de procurar um médico, de procurar um psicólogo, certo? De ajudar nesse sentido profissional, entendeu? Many people contemplating suicide are experiencing anxiety, depression or hopelessness, né? Muitas pessoas que estão falando sobre suicídio estão experimentando ansiedade, depressão ou falta de esperança, né? Então, são três coisas que podem estar acontecendo na vida dessas pessoas. Elas perderam a esperança na vida, elas estão com ansiedade, elas estão com depressão, e elas precisam que haja alguém que lhe dê suporte, que dê carinho, que lhe dê atenção, que diga que elas são importantes. Então, por isso que essa campanha do Setembro Amarelo está aí, para que a gente possa ser mais positivo na vida dessas pessoas. That there is no option, né? Então, elas sentem que não há nenhuma outra opção, e por isso acabam tentando contra suas próprias vidas. As nossas atividades de hoje são bem facinhas. Vamos lá. A gente leu o texto, né? Quem assistiu a aula aqui vai ter mais facilidade. Então, aqui diz assim, de acordo com o texto, como se originou a campanha do Setembro Amarelo? Vocês vão lembrar da história do rapaz, né, que estava com aquele carro e se matou, e depois começaram a fazer aquelas lembrancinhas com os laços amarelos, e daí começou, né? Acho que vocês lembram dessa parte. No segunda questão, vocês vão marcar VOF de acordo com aquelas informações dos dados da Organização Mundial da Saúde, né? Aqui diz, mais de 800 mil pessoas morrem todos os anos por suicídio. O suicídio é a terceira causa de morte, você vai dizer VOF, né? Só VOF. Na terceira questão, em relação aos mitos e fatos sobre suicídio, qual destes você acreditava e agora passou a não acreditar mais, né? Existem aqueles 6 mitos que eu trouxe, eu queria que vocês dissessem, eu acreditava que a pessoa, por exemplo, a pessoa que comenta que vai se suicidar, ela não vai fazer isso. Aí você vai dizer, eu acreditava nisso, mas depois que a gente começou a falar, eu percebi que essas pessoas estão precisando de ajuda e que, na verdade, a gente tem que chegar junto, conversar e ser mais presente na vida delas. E a última questão é um desafiozinho. Como parte da campanha de Setembro Amarelo, eu quero que vocês enviem uma mensagem no WhatsApp para o seu colega mais chegado, né, que você gosta mais, e para o professor que mais te incentiva a estudar, para dizer tanto a seu amigo, seu colega de sala, como a seu professor, o quanto você os acha incríveis, né? Então é importante a gente dizer às pessoas que elas têm valor, elas são especiais, elas são importantes na vida de vocês, justamente nesse mês de valorização da vida. Mas tem um detalhe, o texto da mensagem deverá ser escrito em inglês, certo?
Vocês vão ter que fazer em inglês. Depois que mandarem o texto, as mensagens, vocês fazem um print da tela e mandam para o meu WhatsApp, para eu ver que vocês fizeram. Assim como vocês vão fazer no caderno de vocês apenas as respostas dessa atividade, dessas 3 questões anteriores, e vão me mandar no meu PV, tá certo? Eu vou passar agora para vocês o link da aula. Vou passar para vocês o link da aula. Deixa eu ver aqui. Acho que está aqui o link da aula, não, da frequência, né? Para vocês assinarem, os que estiveram presentes aqui. Pronto, tá aqui. Terceiro C e terceiro D. Viu, gente? Aí, só para refrescar agora a questão do Setembro Amarelo. Aí quem, né, Bruno? Bruno até participou, colocou depressão, acho que foi durante minhas falas. Quem fizer aquele texto, quem manda, aí por fora dessas, tem essa questão das mensagens, né, que é a atividade de hoje, mas fora isso, quem fizer aquela questão do vídeo, quem fizer a questão do texto, do story, do TikTok, sobre o Setembro Amarelo até o final do mês, vai ganhar nota 10 na avaliação geral, tá bom? Eu vou encerrar agora aqui a gravação e vocês vão fazer essa